A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Jesus. Nós vemos essa frase, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, se repetindo várias vezes no Novo Testamento. Por que nós vemos isso? Porque a preocupação de Jesus Cristo para conosco é que nós venhamos a ouvir a sua voz. No Evangelho de João, nós vemos João relatando que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, não o ouviram, não deram ouvidos a Jesus. Jesus estava lá ensinando, falando para multidões, falando para os religiosos, e eles não deram ouvidos. Eles não quiseram ouvir a palavra de Deus através da boca de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós precisamos ter essa preocupação, nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Deus, ele fala através da sua palavra. Deus, ele fala com nós de uma forma audível. É muito difícil ouvir a Deus de forma audível. Eu, em mais de 10 anos, ouvi Deus falar comigo de forma audível 2 vezes apenas. 2. E assim, foi chamando o meu nome. Não foi nada além disso. Eu ouvi ele chamando o meu nome de forma audível. Depois não ouvi mais. Você ouve Deus falar no seu coração. Às vezes Deus começa a falar com você no seu coração, não é de forma audível. Deus fala com você através das pessoas, através do ambiente que está ao seu redor. E geralmente Deus, quando ele fala conosco, ele fala para demonstrar o seu amor. E uma das formas fortes que Deus usa para demonstrar o seu amor para com as nossas vidas é através da correção. É ele nos levando a convencimento de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas fraquezas, para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertemos a Ele, para que nós tenhamos mudanças de atitude. É assim que Ele fala conosco, demonstrando o seu amor. E quando nós damos ouvido ao que Deus fala conosco, a essa correção, a esse amor, a esse aperfeiçoamento que Deus quer que nós venhamos a alcançar, quando nós temos isso, sabe o que acontece? Deus começa a falar mais. Ele começa a nos dar comandos específicos para fazer. E conforme nós vamos obedecer, nós vamos dando ouvido ao que Deus está falando para as nossas vidas, o relacionamento vai aumentando. Porque você já imaginou 2 pessoas vivendo junto numa casa, por exemplo, marido e mulher, e os dois não se conversam? Os dois não se falam? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem diálogo. Sabe o que acontece? Não tem relacionamento. O relacionamento só acontece quando tem um diálogo. Aí o marido fica falando com a esposa e a esposa não responde, Ou a esposa fala igual a cotovelo, fala, e o marido não responde. Não tem conversa, não tem relacionamento. Agora, quando Deus fala, nós ouvimos e correspondemos com as nossas atitudes, ele fala mais. Aí você pergunta, ele responde, você ora e vem a resposta. Então é necessário ter isso. O crente, entenda, o mais importante é nós darmos ouvido para Deus. Porque se nós não dermos ouvidos para Deus, nós vamos dar ouvido para a serpente, nós vamos dar ouvido para a voz deste mundo, nós vamos dar ouvido para os Golias que se levantam contra a nossa vida, nós vamos dar ouvidos para os desejos carnais que estão dentro de nós ardendo por pecado, para satisfazer a carne. Nós precisamos ouvir Deus falar. E a forma, vamos resumir em 3 formas. 1, Deus fala diretamente comigo. 2, Deus usa uma pessoa para falar comigo. 3, o ambiente fala comigo. Busque a primeira forma de todo o seu coração, Deus falar diretamente com você. Porque depois que Deus falar diretamente com você, você não vai ficar doido não. Ele vai usar pessoas para confirmar o que ele falou. Ele vai usar o ambiente para confirmar o que ele falou. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.